Muito bem, galera. Olha bem, nós vamos fazer um resumo da aula, porque daqui a pouquinho você vai fazer as atividades. E aí, presta bem atenção de novo. E, de qualquer maneira, também, se acabou de assistir a aula, vai estar tudo beleza, tá? Então, vamos lá para o nosso resumo de hoje. Olha aí. Movimento uniforme já está na parte 3, né? Tivemos já a terceira aula falando sobre movimento. O gráfico da velocidade em função do tempo. Olha bem, nós temos o quê? A velocidade pode ser negativa, desde que nós temos, na verdade, um movimento em sentido oposto ao da trajetória adotada. A trajetória você adotou, o carro pode ir para um lado, pode ir para o outro. A transformação de unidades é muito importante, é necessário que tenha as unidades, matematicamente não se pode somar x A com B, né? X com J, você tem que ter x e x, tem que ter y, A, CC, assim por diante. Não, você não pode ter CC. Pode ter DD, por exemplo. Importante que as unidades de medida sejam iguais, né? As unidades de medidas têm que ser iguais, quilômetro, quilômetro, segundo, segundo, hora, hora, metro, metro, assim por diante, tá? No sistema internacional é metro e segundo, mas pode usar minuto, pode usar, dependendo da questão, não tem problema nenhum. O gráfico da distância e tempo, ele diz que a distância em função do tempo, como é uniforme de maneira proporcional, gera um gráfico de uma reta, que é a velocidade, né? Então, o que é importante? Saber a inclinação do gráfico. Por quê? Se nós tivermos um gráfico com essa inclinação, ele é o que nós chamamos de crescente. Então, ele é progressivo, vai ser positivo a velocidade e progressivo. Se você tiver um gráfico em que ele é assim, é possível. Esse gráfico é retrógrado, a velocidade é negativa e ele é retrógrado, tá? Retrógrado progressivo, tá bom? A transformação de quilômetros por hora para metro por segundo fica bem fácil. Lembrando aquela ideiazinha que o quilômetro por hora dá uma ideia de ser maior, então passando para metro por segundo ele divide, e se você voltar, ele vai multiplicar, tá? Então, lembra que é importante você estabelecer essa ideia, né? Então, olha bem, é bem importante isso aí. Voltando aqui um pouquinho, que não tem um número aqui. Bom, esse gráfico te ajuda você a entender, na verdade, tudo o que nós precisamos. Isso aqui é o que chama lá de mapa mental, né? Só que bem simplesinho aqui, fizemos mais rápido para poder explicar. É importante saber esses gráficos que você está aí, tá? Então, olha bem, pessoal. Nós temos, na verdade, toda uma ideia falando de gráfico e da velocidade. Não existe velocidade negativa no sentido de diminuir. A velocidade só pode diminuir até zero. Depois não pode diminuir para menos 1 metro, menos 2, menos 3 metros por segundo, menos 5, menos 10. Não existe. Como diminuir a velocidade quando chega em zero. Mas, se você estiver em sentido oposto à trajetória, a gente fala que é negativo. Então, você já sabe que o mais e o menos. E o mais nem sempre precisa colocar no número. Número sem sinal é positivo. Então, você precisa entender assim. Quando você estiver lendo um texto, e não diz que é o módulo, porque o módulo não diz se é mais ou menos, não falar nada sobre isso, tiver um número realmente, você sabe, tendo positivo, vai ser progressivo. A velocidade, o móvel está no mesmo sentido da trajetória. E se tiver negativo, vai ser retrógrado. O móvel está em sentido contrário. Quer dizer que esse mais e esse menos é uma informação que você tem. Negativo, opa, eu já sei que a trajetória, qualquer uma que está falando para mim, vai ser em sentido oposto. Vá lá, faça suas atividades. Daqui a pouquinho a gente volta para tirar as dúvidas que vocês possam ter. Muito bem, estamos de volta, né? Vocês fizeram as atividades, nós estamos na atividade de sala de aula aí. Vamos tirar as dúvidas. Vamos lá, então? Ok. Os exercícios, as atividades colocadas para vocês. Ó, foi colocado um gráfico, vamos analisar ele. Ele representa o movimento de um carro
ao longo de uma trajetória retilínea. Então, podemos afirmar que, em algum momento, o carro permaneceu parado. Será que só olhando para esse gráfico, eu sei se o carro parou em algum lugar, ficou algum tempo parado? Porque durante uma viagem você pode sair, por exemplo, sair de casa, né? Aí você para no caminho para fazer alguma coisa, tomar um suco, um negócio, ou descansar um pouquinho, aí você continua. Será que isso aconteceu nessa trajetória? Será que durante, só olhando o gráfico, eu sei se ele ficou parado? Em algum momento, esse carro teve uma velocidade negativa? Como é que eu sei só olhando o gráfico? Então, olha bem, o gráfico é da distância. Se a distância está aumentando no sentido da trajetória, olha bem, quando eu tenho a trajetória, a minha trajetória foi dada pela distância. O sentido está aqui na pontinha, isso é um vetor, né? Lembra? Nós falamos um pouquinho. Isso aqui está indicando a direção e o sentido. Direção, no caso aqui, é retilínea, é uma reta. Não precisa falar de vertical, porque isso aqui é um gráfico, né? Não sei se ela, no caso, é vertical ou horizontal, mas está dizendo que é esse sentido. Esses números aqui são todos positivos, os números aqui são negativos. Para baixo aqui são negativos, os números que tiverem aqui. O nosso gráfico termina aqui. Então, se a distância estiver aumentando nesse sentido, eu tenho um sistema progressivo. Se a distância diminuir, eu tenho um sistema retrógrado. Quer dizer que o carro está voltando. Você pode ir, vou até o sítio ali. Na ida é progressivo, já que você disse que ia para... Quando você voltar para casa, é, no caso, negativo, tá? E como que eu vou determinar isso? Pelo gráfico, bem simplesinho. Vou mostrar para vocês. Aqui já dá para explicar só por aqui, mas nós temos uma explicação mais tranquila aqui. Podemos afirmar que em algum momento o carro permaneceu parado. Aquele momento em que as posições não mudarem, ele está parado. Olha bem aqui, ó, se você analisar aqui, você tem, quando foi no tempo de 2 horas após sair do local que você estava, que aqui é o 0, né? Ele estava no quilômetro, andou 50 quilômetros, certo? Ó, pode ver que durante esse tempo todo ele ficou na mesma posição, no mesmo lugar, 50 durante 1 hora. Então, durante esse tempo, com certeza, ele ficou parado, porque as posições não mudam. A gente está vendo que as posições ali, os 50, é o mesmo, 50, 50, 50, 50, opa, está parado, né? Então, olha lá, percebemos que no instante de 2 a 3 horas, né, ali, o carro possui a mesma posição, está no mesmo lugar. Olha isso aqui, está no quilômetro 30, depois 35, 40, 48, 50. 50 e ficou um tempão parado. Depois ele voltou o quilômetro, quer dizer, na verdade, que mostra que ele está voltando. Ele foi e voltou, ficou parado, fez o que tinha que fazer e voltou. Por que aquele levou só 2 horas e aquele levou 2 horas, né? Depois também levou 2 horas, mas a inclinação é diferente. A inclinação é diferente por causa do tipo de que ele percorreu aqui, de 30 a 50, 20 quilômetros. Aqui ele percorreu 30 quilômetros para voltar. Então ele foi, passou pelo ponto e voltou. Saiu do lugar da origem, 10 quilômetros da origem, e voltou à origem das posições, tá? Então o carro possui a mesma posição, a posição dele é 50 quilômetros, né, do ponto de origem, então ele ficou parado. Isso mostra a reta paralela da distância paralela ao eixo dos tempos, constante, então saiu do lugar. Lembra que as posições, tá? Podemos afirmar que o carro desenvolveu velocidade negativa? Sim. Podemos ver aqui que a reta crescente de 0 a 2 é progressivo. Ele está indo no mesmo sentido da trajetória. Olha lá. Não há inclinação da reta entre 2 e 3, então ele está parado, né? Não foi para lugar nenhum. Mas aqui, de 3 a 5, a inclinação é decrescente. E, nesse caso, ele está voltando, sentido contrário ao da trajetória. Portanto, a velocidade aqui é negativa, tá? A velocidade negativa é representada no gráfico por retas decrescentes. Então, aqui, de 3 a 5, ele teve velocidade negativa, tá?
Olha, vamos colocar 0, que é final, posição final, olha aqui, 0, posição final e posição inicial. Final menos inicial. O tempo também final menos inicial. E aí nós temos que 0 menos 50 é menos 50, 5 menos 3 é 2. A própria equação te dá o valor de negativo. Negativo porque está em sentido contrário da trajetória, oposto da trajetória estabelecida. Olha aí, o carro desenvolveu velocidade negativa entre os instantes de 3 e 5. Pode dar uma olhadinha aí? Tudo bem? Vamos para outra questão, né? A questão número 2. O gráfico abaixo representa a velocidade de um veículo numa viagem em função do tempo, né? Determine a distância percorrida pelo veículo na viagem. Esse veículo não precisa ser um carro, né? Pode ser um carrinho de brinquedo, né? Uma bolinha que você ali. Então você vê que ele tem 20 e 30 metros por segundo no gráfico, tem até 4 e depois até 7. A velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Olha que as unidades aqui, ó, segundo e segundo, ó, tá beleza, não precisa transformar nada. Como tem 2 gráficos, 2 retângulos, já sabe o que fazer, né? A distância percorrida pelo veículo na viagem, que nós temos, é a pergunta. O deslocamento é dado pela soma das duas áreas. Área 1, 4, tá aqui, ó, 4, vezes 20. Base vezes altura, 80 metros, percorreu 80 metros. Aqui, na área 2, ele foi de 4 a 8, né? E atingiu a velocidade de 30 aqui, ó. Então, 7 menos 4. Opa, desculpa aí, até 7, não é 8 não. De 4 a 7. 7 menos 4, 3, né? Aí 3 vezes 30, 90. Então, 90 mais 80. 170 metros que esse veículo percorreu nesse tempo. Bem rápido, né? 170 metros em 7 segundos, tá? De 20 depois de 30 metros por segundo, a velocidade rápida. Então, vocês perceberam aí que quando você tem um gráfico, o que você faz? Quando você tem um gráfico, você analisa as áreas. Você poderia fazer tudo junto, tem que montar uma fórmula, uma equação matemática aí para resolver. Mas fazendo um retângulo é base vezes altura, faz rapidinho, soma e pronto. Todo mundo sabe multiplicar um lado pelo outro e sabe somar. Então não tem dificuldade aí para resolver, né? Agora, como sempre, nós sabemos que desde o primeiro ano a gente trabalha com a questão do Enem, já preparando. O Enem, ela tem as questões mais ligada ao seu pensamento. Nem todas as questões que nós temos aqui baseadas no que nós queremos, nós encontramos do Enem assim. Então, outros nós fazemos, né? Ok? Mas essa aqui, por exemplo, é uma questão, teve em vestibulares muito tempo atrás. Olha aí, em uma prova de 100 metros rasos, todo mundo sabe que é a corrida de 100 metros rasos, né? Falamos do Bolt aí, o Usain Bolt e tal. O desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico. Então, foram fazendo, a maioria dos corredores, aqueles desenvolvia esse sistema, esse jeito de correr, ele vai, aumenta a velocidade, fica um tempão, ele aumenta a velocidade até aqui assim, ó. Aí aqui ele aumenta um pouquinho, fica um tempão aqui, com a mesma velocidade, depois ele começa a diminuir a velocidade, diminuir, que vai cansando também, chegando lá no final. Então tem toda aquela explosão, mantém um certo tempo, e depois, o que acontece? Ele diminui a velocidade. Aqui já está respondendo a sua pergunta, né? Na verdade, ok? Então, foi feito esse gráfico, colocando todos aqueles aparelhinhos para medir e tal, e gerou esse gráfico. Vem a pergunta. Baseado naquele gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante. Sabemos que a velocidade no gráfico do tempo lá, ela precisa ser constante entre que tempo? Como nós demos aqui o gráfico da velocidade em função do tempo, não da distância, tá? A velocidade aqui está mudando, ó. Ele está aumentando a velocidade, aumentando até aqui.
Aí para cá ele está diminuindo a velocidade. Ele aumentou a velocidade, depois vai diminuindo, porque ele cansa. Aquele pique todo que teve, gastou aquela energia. Tem aquele que a velocidade permanece a mesma, é que ela é constante, a velocidade não pode variar. Então nós temos aqui, mostrando direitinho, que naquele trecho aqui, ó, olha que aqui é velocidade, não é distância. Então a partir daqui até aqui, a velocidade fica constante, ela não muda o valor que tiver aqui, sei lá, 11 aqui, 11,4, né, metro por segundo, ele manteve uma certa velocidade naquele ponto. Então, mostra bem direitinho e pelo gráfico você faz a análise, olha que não é da distância, o gráfico da distância é um gráfico da velocidade. Aqui a velocidade, nesse pedaço, a velocidade permanece a mesma, ó, toda aqui. Qualquer ponto vai para o mesmo lugar. Então, isso é importante para você analisar. Você não tem que decorar nada. Analisa. O que é uma coisa constante? Constante é que não muda. Onde que a velocidade não muda? Aqui, ela saiu de 0, foi aumentando, foi para 2, para 4, para 6, para 8, para 10, para 8, 10. Aqui chegou em 11 ponto alguma coisa, aí ficou até aqui, aí depois voltou a diminuir até chegar a velocidade de 6 ali, quase 6, né? Ali 7 e pouco ainda, não diminuiu para 6. Então, de 5 segundos a 8, nós temos, na verdade, que é a maior velocidade atingida e a velocidade fica constante entre 5 e 8. Ela fica o mesmo valor durante um certo tempo. Durante 3 segundos ele mantém aquela velocidade, certo? Então, só pelo gráfico você analisa. Pessoal, lembrando que nem sempre as questões você precisa de todas aquelas equações, aquele negócio todo para você poder, no caso, resolver. Você tem que entender gráfico. Os gráficos, eles te dão um monte de informação. Ali está mostrando que a velocidade está... A velocidade, porque a velocidade está escrito, com o passar do tempo a pessoa está aumentando a velocidade. Mas, em algum momento, chegou no ponto mais alto da velocidade que ele alcançou, ele manteve aquela velocidade por um tempo, como ele está correndo ali no 100 metros raso, ele vai cansar. Aí ele começa a diminuir um pouco a velocidade, né, porque senão ele não consegue chegar no final da prova. Aí ele vai diminuindo a velocidade, porque ele cansou, mas continua a velocidade, só que cada vez menor, até ele alcançar a linha de chegada. Nós já vimos aí, eles passam pela linha em velocidade ainda. Então, tem aquela explosão de energia, gasta energia, consegue manter uma velocidade e depois cansa. E o ser humano, como qualquer, né, ele vai desenvolver uma velocidade menor, porque depende da energia que ele tem no corpo. E ele vai cansar. Porque termina os 100 metros rasos ali, estão cansados realmente. Então aí ele tem uma velocidade menor. No tempo que a velocidade manteve a mesma, naquele tempo é constante, certo? Então nós temos aí, falamos hoje da velocidade. A velocidade, quando ela está, o móvel está no mesmo sentido da trajetória, a velocidade tem um sinal positivo e a gente diz que o movimento é progressivo. Quando está vindo em sentido contrário da trajetória, aí nós temos já um movimento com a velocidade negativa, porque é sentido oposto à trajetória. Chamamos de retrógrado. Olha bem, professor, você colocou um exercício aí onde a velocidade não é constante, mas a pergunta é onde ela era constante. Então, olha bem, você vai ter que analisar bem direitinho. A velocidade não era constante, nós não aprendemos ainda como é, por que a velocidade não é constante, mas a pergunta em si do exercício foi quando ela estava constante. Só você identificar quando está constante ou não. Então nós estamos trabalhando com velocidade constante, nós vamos trabalhar ainda onde a velocidade vai aumentar ou diminuir. E aí não tem nada a ver com progressivo e retrógrado. Progressivo é se um móvel se movimenta no mesmo sentido da trajetória adotada, ou em sentido contrário, negativo, e assim por diante. Pessoal, então, até uma próxima aula.